Deu um pico de energia. E aí, desculpa, voltou, né? Então eu tava contando pra vocês. Estão me ouvindo bem? Só me falar, tá? Não. Então, você tem que passar por baixo. E aí, eu tava contando pra vocês a história das velhinhas, né? Porque elas queriam fazer. Eu não sei se teve alguma pergunta, gente. Vocês me falam aí se teve alguma pergunta, porque com esse pico aqui de energia, eu não sei o que aconteceu, não. Hoje, como eu disse, né? Tem uma sexta na quinta, nunca vi. Então, eu dei o exemplo para vocês, né, no caso da drogas, dei exemplo para vocês no caso, né, do crime de adultério, que disse para vocês sobre a questão da regra geral, do exemplo clássico. E aí eu disse, vou falar para vocês quais são as hipóteses de... Oi, gente, vocês me deixam falar 50 minutos para depois... Eu tô aqui explicando para vocês. Eu sou a professora mais manoteira que vocês têm, não é? Só pode. Oh, meu Deus do céu, sangue do cordeiro, meu Deus do céu. Eu tava falando Eu das. já conectei meu telefone, conectei, professor, já fiz tudo aí. Você também, Ailton? A bruxa tá solta. Ainda bem que hoje não é sexta-feira 13, né? Credo. Tá caindo a conexão. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá me dando nos nervos isso. Então tá bom. Os russos atacaram, é ótimo. Vocês são maravilhosos, gente. Eu não tenho como. Vocês são maravilhosos. Eu não aguento, não. Bem, então eu tava falando com vocês das velhinhas lá, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, tá? Porque a história das doninhas foi essa aí que eu contei pra vocês. Pra gente poder fechar, né? Que a bruxa tá solta. Ô, Esdras, nossa, eu tô querendo mesmo, viu? Pois é, Fábio. Ai, Deus do céu. Ô, Jesus, tadinha. Ai, gente. Mas é uma piada, né? Quem já foi no cassino é gostoso mesmo, né? A gente fica lá, tem que tomar cuidado, né? Realmente, pra não coisar. Mas o negócio é muito engraçado. Antigamente, Flavinha, aqui tinha era terrorismo do dia 20. Antigamente tinha a baile da Dona Cebola aqui em Belo Horizonte. Hoje não tem mais, não. Depois da pandemia também acabou muita coisa. Mas antigamente tinha o baile da Cebola, né? A Maria Cebola, um negócio assim. Que as senhoras iam para poder dançar, bailar. Bem, deixa eu explicar aqui pra vocês, que senão eu fico aqui conversando com vocês bobagem aí fico. E fico. Aí vocês dedurando um pro outro. Olha pra você ver a situação. Ai, vocês não me comprometem, não, viu, gente? Aqui. Então, nós temos três hipóteses de conflitos na lei penal no tempo. São três hipóteses que nós temos. Primeira hipótese que nós temos de conflito de lei penal no tempo é a hipótese de abolitio criminis. Ah, desculpa, vou voltar. Tem razão. Ok. Então, a primeira hipótese que nós temos é a hipótese de abolitio criminis. Ou seja, é a abolição dos crimes. E eu disse para vocês que uma hipótese clássica que nós temos, porque a gente tem muita pouca abolição criminal, nós temos mais
o aumento de norma penal do que a diminuição da norma penal. Eu disse para vocês que uma grande exemplo clássico que nós temos é o caso do crime de adultério. Aí você vai falar assim, mas professora, tem coisa que nem tá indo mais para julgamento, que eles estão fazendo vista grossa, mas não é o caso de abolitio criminis. Abolitio criminis, o crime, o tipo penal, precisa de estar revogado. Gravem bem essa palavra. Precisa de ser revogada a norma penal. Se algum tipo de crime não está tendo eficácia jurídica é uma coisa. A exclusão do crime, que é o abolitio criminis, é outra coisa. Isso somente é feito, o abolitio criminis, grava bem isso que eu vou falar. Ele somente e pode ser feito, por meio de uma outra norma que é feita onde? No Congresso Nacional, que exclui aquele tipo penal. Então, se eu tenho uma flexibilização da norma, é por isso que eu estou falando que a questão da maconha está lá no Congresso Nacional. Precisa de ser votado pelo Congresso Nacional. Precisa de haver uma legislação. Senão, eu não posso falar de abolitio criminis. Eu posso falar sobre a ineficácia da norma, eu posso falar sobre a restrição da análise da norma, eu posso falar sobre ativismo judicial, eu posso falar sobre um monte de coisa, mas eu não posso falar que aquela norma foi abolida, porque abolir significa extinguir. E ainda que uma norma não tenha efeito, como por exemplo o crime de bigamia, eu disse para vocês que há uma grande flexibilização com o crime de bigamia, em especial por conta da questão do poliamor. Vocês lembram que eu disse isso para vocês? Então, se eu não tenho uma norma penal revogando aquele tipo penal, e isso só pode ser feito no Congresso Nacional, eu não tenho abolitio criminis. Abolitio criminis, a norma precisa de ser revogada. E quando essa norma é revogada, pessoal, os efeitos são imediatos. Então, se eu tenho uma abolitio criminis, se uma norma penal ela é excluída do tipo como tipo penal, ela é excluída do Código Penal, e eu tenho inquérito policial em andamento, esse inquérito precisa de ser imediatamente arquivado. Ah, Camila, se eu tenho uma sentença penal condenatória da norma, imediatamente essa abolitio criminis terá efeito. E aí, essa pessoa vai ter a exclusão da ilicitude pelo Instituto da abolitio criminis. Imediatamente. Entendeu? Imediatamente. E aí nós temos a segunda possibilidade. A segunda possibilidade. Que é... Uai, cadê o impédios aqui? Aqui, ó. Que é a novatio legis impégios, que é uma lei posterior que de qualquer forma agravar, que é exatamente o que o Ailton perguntou, agravar a situação do autor do fato, não poderá retroagir. Porque o artigo 5º da Constituição, inciso
40 informa que a lei posterior não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, eu tenho isso muito, caso de novatio legis impégios no nosso sistema no nosso sistema penal, porque houve a severidade da norma. O crime de injúria racial, o crime de estupro de vulnerável. Tudo isso é caso de novatio legis impédios, porque nenhuma norma que está mais grave, nenhuma pena que é mais severa. Eu tenho, por exemplo, uma pena que vai de 2 a 4. Aí hoje eu tenho uma pena que vai de 2 a 5, por exemplo. Nenhuma delas pode funcionar retroagindo ao tempo do crime para prejudicar a pessoa. Não pode. Então, vou dar um caso para vocês. Lá no escritório, a gente tem muito caso de injúria racial. E aí, antigamente, antes da legislação, o que acontecia? Você analisava o tipo penal de acordo com o Código Penal, crime de injúria, descrito lá no Código Penal. Porque existia o tipo penal de racismo, mas ele não tinha pena. Então, por meio de uma analogia, o STF, através do ativismo judicial, ele fazia a extensão da leitura da norma, colocando a imputação do crime de acordo com o crime de injúria. Beleza. E aí, Camila? E aí que é muito simples. Quando agora em janeiro o Congresso determinou a pena do crime de injúria, ainda que a minha cliente, esteja respondendo pelo crime de injúria antes de janeiro, essa norma que aconteceu em janeiro, ela não pode voltar ao tempo para prejudicar a minha cliente, porque a norma atual, a pena dela é mais severa do que a pena de injúria, por si só. Então, a norma penal ela não pode voltar ao tempo para prejudicar. Por outro lado, o Instituto da Novatio Legis in Melius informa o seguinte: Melius, melhor. Pégios, pior. Só você gravar assim. Aí você vai falar assim, nossa, Camila, putz grila, né? Que é isso? É pégios, médios? Só você gravar assim. Pégios, pior. Abolítio é fácil, né? Pégios, pior. Mélios, melhor. Né? Aí ficou fácil. Então, a lei melhor, essa sim pode retroagir no tempo, pode voltar no tempo, para beneficiar ou a pessoa que está respondendo, né, ou aquele que esteja sentenciado, condenado, transitado em julgado. Ainda que ele já esteja sentenciado. Ah, professora, mas aí acabou a minha sentença, eu já paguei a pena. Gente, aí não vai voltar nada, né? Porque já pagou a pena, aí fazer o quê? Aí não adianta, né? A gente está falando de pessoas que estão respondendo um tipo penal, um crime, ou que estão em execução desse crime. Se você já respondeu, já respondeu. Até porque o Estado não tem bola de cristal para saber o que o Congresso vai fazer de alteração. Né? Então, quem respondeu pelo crime de adultério lá atrás e cumpriu a pena do crime de adultério antes da alteração da lei, paciência. Porque a lei muda conforme a mudança do tempo, não é isso? Conforme a mudança da sociedade. Vocês lembram que a gente estudou as fontes do direito penal? As fontes doutrinárias, jurisprudenciais,
as fontes legais, e elas são lastreadas de todo esse movimento social, cultural, né? Então, a gente está falando aqui, dentro da nossa matéria, de modificações atuais. Atuais. Modificações em que a pessoa esteja ou respondendo uma ação penal no curso de um processo ou na sua execução. Beleza? Como hoje tem pouquíssimas pessoas, hoje só tem 10 pessoas e hoje, né, tá tudo estranho aqui, tá, né, o troço tá meio esquisito e o meu telefone já tá, lotou aqui com esse negócio, pode falar. Novatio legis é o caso de retroatividade. Impédios é o caso de ultratividade. Ultratividade vai para frente. A norma penal mais gravosa. Ultratividade. Entendeu? Eu vou voltar um pouquinho, eu vou dar uma reprisada nisso na próxima quinta-feira, né? E a gente vai fazer na próxima quinta-feira uma análise jurisprudencial, inclusive, para poder ficar um pouquinho mais claro, tá? Para todo mundo. Eu acho que assim fica bem melhor. Subir um pouco. Assim? Eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? Descer. Aí, assim? A regra geral? A regra geral tá aqui, ó. Essa é a regra geral. Na verdade, a do abolitius. Você tá me deixando doida, Flavinha. Aqui, ó. O abolitius é aquilo quando, né, eu falei sobre a revogação do tipo penal. Lembrem-se disso. Reformatio impégius, a norma mais grave não pode retroagir para agravar a situação do réu. Mas a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Podem ter certeza disso, eu vou estar dando uma voltada e a gente vai fazer uma análise jurisprudencial sobre isso tudo. Alguma dúvida? Não? Ok? Então, nós vamos finalizar hoje, tá? Falar com vocês pra vocês terem juízo nesse recesso. Cuidado, viu? Que na próxima aula a gente vai estar falando sobre o lugar do crime. A gente vai estar voltando um pouquinho sobre essa questão do cômputo, vai estar voltando um pouquinho sobre essa questão do tempo do crime e a gente vai estar falando sobre o lugar do crime também. Quinta-feira. Nós vamos estar falando sobre essas 3 coisas. Se tiver alguma dúvida, é só vocês me encaminharem, tá bom? Eu vou desejar para vocês um ótimo feriado, que vocês possam descansar, né? Que Deus venha abençoar e guardar a vida de todos vocês. Vai dar tempo, calma. Tá? Vai dar tempo de você estudar assim, calma. A matéria não tá tão grande, não. Precisa de ficar desesperado, não. E, ó, não esqueça, eu não passei o estudo dirigido para vocês, mas os outros, os passados, vocês, né, se puderem dar uma olhadinha,
Dá uma olhadinha. Ô, Mateuzinho, obrigada, viu? Obrigada. Por isso que eu vou dar uma reprisada. Tem muito pouco aluno hoje. O povo tá todo aproveitando. Nunca vi isso, gente. Compartilha comigo. Deixa eu mandar o e-mail aqui para você, Mateus. Quem tá tentando participar aqui, ó. Deixa eu mandar aqui. Você vai mandar para esse e-mail aqui, ó. Por gentileza. Nossa, você tem operação hoje? Misericórdia. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Aproveitar que não tem tanta gente assim. Contar para vocês uma coisa de operação. Vocês vão morrer de rir. Flávia, você vai morrer de rir. Eu sou muito amiga de um policial, de vários policiais lá do Rio de Janeiro. E eu tenho alguns processos lá no Rio de Janeiro. Nesse é caso, viu, gente? Aí, as operações lá são pesadíssimas, né? São, assim, só o pai na cruz. Aí, ele bem mandou para mim um vídeo da operação que eles fizeram. Eu não vou falar a cidade do interior do Rio de Janeiro, não, porque senão vocês vão saber onde que é. Oi, gente. Ô, Flávia, você vai morrer de rir. Esse vídeo, minha filha, tava todo mundo lá fazendo a operação e tal, é uma fazenda grandona, é um caso enorme de tráfico. E aí, eles fizeram um vídeo da operação. Vou falar com vocês, vou falar com como é que chama? Ai, Deus do céu, ó, me fugiu o nome. Meu Deus do céu, o superior da Polícia Militar, meu Deus, tá aqui o nome, esqueci. O coronel, para poder fazer da Polícia Militar, mas ficou chique esse vídeo, viu, gente? Ficou chique o negócio, viu? E aí aparece todo mundo com a farda, indo pra operação, e aí tinha uma música toda emocionante no vídeo, e eles publicizaram esse vídeo, meu filho, na mídia. Ai, é verdade, o ataque das escolas, muito sério isso, muito sério, gravíssimo, né, gente? Que coisa, né? Que coisa louca isso. E aí, disponibilizaram esse vídeo, o vídeo ficou tipo um negócio assim, ó, parecendo aqueles se vocês falarem que eu contei isso, eu vou mentir, eu vou falar assim, eu não contei nada disso pra vocês, não. O vídeo ficou parecendo uma abertura, sabe, de um seriado, assim, ficou bem assim, pá, 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 pá. Aí ficou parecendo até tatuagem, assim, do povo, dos policiais e tal. O negócio foi de outro planeta. Eu falei, Jesus, mas vocês estão fazendo propaganda da polícia ou propaganda da beleza de todo o contexto? Ficou um negócio de outro planeta. Flávia, você ia morrer de rir. Nossa, minha filha do céu, Jesus amado, vocês morrem de rir dessa situação. Nossa, eu imagino, Esdras. Teve uma vez que eu fui fazer um trabalho na Serra, já tô conversando com vocês aqui, né? Fui fazer um trabalho na Serra de evangelização e aí teve operação lá no dia. Foram duas vezes que eu fiz um trabalho em comunidade. Uma vez foi a da Serra, que foi muito pesado, e outra vez foi ali perto do Hoje eu tô perto do Odilon Beres, na Pedreira, Padre Lopes. Ambas foram bem pesadas. A da Serra um pouquinho pior, porque a Serra é muito íngreme, né? É muito cubículo assim, e é muito alto, difícil da gente ter locomoção lá. E aí eu vi, teve tiroteio na minha frente, teve um monte de coisa, foi bem tenso, o negócio é bem tenso. A realidade, realmente, vocês têm toda a razão. Tem que dar a mão à palmatória para vocês mesmos, porque é muita coragem para poder participar de uma operação. Tem que ter muito culhão para poder participar de uma operação. Eu mesma não sou fã de atirar. E olha que eu sou advogada criminalista. É isso, gente. É só pra gente poder dar uma leveza aqui na nossa aulinha. Você gosta, né? Tá vendo? Como é que a gente... É bom. É uma forma de extravasar, né?
Ai, meu Deus do céu, vocês são ótimos. Então tá, meus amores. Fiquem com Deus. Na semana que vem a gente bate mais papo. Muito obrigada, viu, por tudo. E aí, qualquer dúvida é só vocês me falarem. Então, a gente vai estar olhando na semana que vem, revisando a questão do contagem de prazo. A gente vai estar falando sobre o tempo do crime e sobre o lugar do crime. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Ótimo feriado. Fiquem com Deus e que Deus guarde vocês.